5 coisas que eu faria se eu fosse começar hoje no turismo. Se eu tivesse que começar hoje do zero, sem clientes, sem seguidores, sem autoridade nenhuma, eu faria exatamente essas 4 coisas. E olha, provavelmente teria resultados muito mais rápidos do que quando eu comecei. Que a verdade é que a maioria das pessoas entram no turismo da forma mais difícil, tentando vender tudo pra todo mundo, dependendo de indicação ou esperando que o Instagram, por mágica, traga clientes. Mas eu vou te mostrar um caminho muito mais inteligente. O ponto 1 é escolher um nicho claro. Porque no início, eu achava que quanto mais países eu conseguisse vender, mais clientes eu teria. Aí eu já tinha a We Love Chile, mas no mesmo ano eu queria ter a We Love Peru, a We Love Argentina, a We Love Colômbia, etc. Mas graças a Deus, eu não escolhi ir por esse caminho. Eu decidi me especializar em um destino primeiro. Que se eu tivesse seguido aquela outra rota, eu não ia ser lembrada ou vista como autoridade em nenhum dos destinos em específico. Se eu fosse começar hoje, eu escolheria um destino muito claro e eu escolheria também um estilo de viagem ou um perfil de viajante pra me especializar. Se a gente fala de estilo de viagem, pode ser viagem aventura, viagem de luxo, viagem família, ou pode até mesmo ser um perfil de cliente. Por exemplo, você vai atender só clientes que querem ir de lua de mel pra aquele destino, ou grupos da terceira idade, ou nômades digitais. A lógica é muito simples. Se você fala com todo mundo, você não se conecta com ninguém. Agora, se você é aquela pessoa do Atacama, ou aquela pessoa do Uruguai, ou aquela agência que organiza viagens românticas no Chile, você fica na mente do cliente. Inclusive, já tem até uma pergunta do dia pra hoje. Deixa aqui nos comentários qual destino você vai ser especialista, ou se você já é especialista em algum, e deixa o seu Instagram ou YouTube, que eu quero já começar a seguir. Vai que é você que planeja a minha próxima viagem. Nunca se sabe. O ponto 2 seria construir autoridade antes de vendas. Um erro gravíssimo que eu cometi no início da minha jornada foi querer vender logo de cara. E, gente, o cliente não compra de quem ele nunca ouviu falar antes. Então, assim que eu cheguei, eu não fazia ideia de como vender, eu nunca tinha nem trabalhado com vendas na vida. Então, eu fui jogada na Plaza de Armas, que é a praça central da cidade, com flyers na mão. E o meu trabalho era identificar brasileiros que passavam. E sim, dá pra identificar, porque aqui no Chile os brasileiros são os mais estilosos, né? E aí eu tinha que ir lá falar com ele pra tentar vender os passeios. Só que com essa abordagem tão intrusiva, do tipo, ai, vem cá, deixa eu te oferecer aqui um Portillo, um Vale Nevado, um Farellones. Tipo, hello, quem é você? E aí, chegou uma época na minha história que eu quase desisti de trabalhar com turismo. Porque eu via todo mundo ao meu redor tendo muito resultado e eu não. Só que naquela época eu não entendia que eu estava com a abordagem errada pra falar com os clientes. Porque afinal de contas eu tava só panfletando. E aí nesse mesmo dia que eu pensei em desistir, à noite o universo falou comigo. Eu tenho muitas conversas com o universo, tá? E ele virou uma chavinha na minha cabeça de trocar a abordagem de panfletagem pra abordagem do relacionamento. Ou seja, primeiro oferecer dicas e só depois vender. Então, quando eu abordava cada brasileiro, ao invés de eu falar, vem cá, deixa eu vender meus passeios pra você, eu falava, vocês já montaram o roteiro do que vocês vão conhecer hoje aqui no centro? Porque, ó, a gente tá aqui na Plaza de Armas, mas aqui pertinho tem pra cá o Mercado Central, pra cá tem o Palácio La Moneda, bem ali tem um restaurante maravilhoso, aqui tem uma cafeteria top que vocês não podem perder. Então eu montava ali na hora mesmo um roteiro express no Centro Histórico de Santiago e eles já me olhavam com outros olhos. Tipo, que legal, cara, uma brasileira aqui no Chile, fala a minha mesma língua, tá me ajudando. E aí depois, gente, era natural a pessoa perguntar, e aí, o que você faz aqui? Aí eu vendia meu peixe e falava, eu trabalho em uma agência de turismo, vendo os passeios turísticos, inclusive, vocês já fecharam os de vocês? E aí vendia os meus passeios. E aí sim, as coisas começaram a dar certo. Então, se eu fosse começar tudo do zero hoje, eu dedicaria os primeiros meses só pra construir autoridade. E hoje em dia, tá muito mais fácil, né? Porque você tem a internet. E você não vai precisar percorrer o mesmo caminho que eu tive que fazer, que foi muito mais difícil, de ser no 1 a 1, né? Que eu vendia ali no offline. Então, pra você construir a sua autoridade no digital, significa mostrar os seus bastidores, compartilhar aprendizados, de repente experiências que os seus clientes estão tendo, e aí você já pega e compartilha esse aprendizado nos stories ou em algum vídeo, dar dicas práticas, responder dúvidas comuns dos viajantes. Quanto mais você educa o seu cliente, mais ele te vê como referência. Pensa comigo, você confiaria mais em quem só te manda oferta de preço de viagem ou em quem já te ajudou a escolher a melhor época pra viajar, explicou como driblar perrengues e ainda te mostrou opções de roteiro que você nem sabia que existiam? Preciso nem responder, né? O ponto 3 seria usar as redes sociais de forma mais estratégica. Muita gente usa o Instagram ou até o YouTube mesmo de forma muito aleatória. Posta foto bonita,
bonita, vídeo de viagem, um ou outro meme. Gente, só que isso não traz clientes. E eu fazia isso também no começo, tá? Hoje em dia eu faria diferente. Eu pensaria no funil de conteúdo. Então eu teria no meu calendário editorial posts específicos pra gerar desejo, como por exemplo, vídeos mostrando neve no Chile, ou uma experiência única que não pode ficar de fora do roteiro. Teria também posts pra quebrar objeções, tipo, vale a pena alugar carro no Atacama? E posts pra construir autoridade, explicando a logística dos roteiros, clima, melhores épocas, como fazer a mala. Cada peça de conteúdo precisa ter um papel claro. E a soma dessas peças de conteúdo é o que vai gerar confiança no cliente em querer fechar com você. Então, assim, primeiro ele precisa desejar o seu destino. Depois ele precisa confiar em você como a pessoa que vai guiar a experiência dele pelo destino. E só depois ele vai comprar. Agora, pro ponto 4, eu criaria um ecossistema simples de captação de clientes. Se eu tivesse que escolher só uma coisa pra fazer diferente, seria essa. Não depender só do Instagram. Porque o Instagram não é seu. E o algoritmo muda. O alcance cai. E você pode perder a sua base de clientes da noite pro dia. Então eu criaria um ecossistema simples. Eu usaria o Instagram ou o YouTube como vitrine, teria uma isca digital, que pode ser um guia gratuito, um checklist, um roteiro base, e puxaria essa audiência para uma lista de WhatsApp ou e-mail, que assim você consegue se comunicar diretamente com o cliente sem depender de plataforma nenhuma. E aí o controle vai ser realmente seu. E o melhor é que esse ecossistema não precisa ser complicado. Pode ser só uma página simples com um link, uma automação básica e uma lista bem organizada. Eu vou trazer inclusive aqui um ponto 5, que é um ponto extra, mas se eu fosse começar tudo do zero, eu investiria em parcerias desde o início. Parcerias estratégicas. Porque quando eu comecei, eu queria resolver tudo sozinha. Mas a verdade é que o turismo é uma indústria colaborativa. Então eu faria parceria com hotéis, com guias locais, com fotógrafos, agências de receptivo, restaurantes, que assim você ganha indicações e consegue oferecer pacotes muito mais completos para os seus clientes. Então, resumindo, gente, se eu fosse começar hoje no turismo, eu escolheria um nicho claro, com uma especialização dentro desse nicho, com um destino só, focaria em construir autoridade, usaria as redes sociais de forma mais estratégica e criaria um ecossistema de captação e, como extra, buscaria parcerias estratégicas. Então, essas 5 coisas podem parecer simples, mas são a base que vão diferenciar um negócio que fica lutando aí por preço de um negócio que realmente atrai clientes / fãs. E o que eu quero pra você é que você não dependa mais de preço, e sim de marketing que encanta. Porque cliente fã não pede desconto, ele pede reserva. E não esquece de clicar no link aqui da descrição pra conferir o guia de Instagram pra iniciantes no turismo e tudo bem especializado pro nosso mercado, não tem nada assim genérico. E agora eu vou te esperar nesse próximo vídeo, onde eu vou te mostrar como ser autoridade mesmo sem ter milhões e milhões de seguidores. Tchau!